Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, essa semana entramos numa celebração, numa memória especialíssima. Trata-se do centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal Arnes, o cardeal das periferias, o cardeal da esperança. E essa semana, no dia 14 de setembro, é uma data muito especial porque nós centramos o olhar, a memória histórica, numa das figuras que mais inspiram tanto gerações, e eu quero falar um pouco dessa minha experiência com Dom Paulo, como também as pessoas que passaram, construíram a resistência e a democracia no Brasil, e a igreja nas periferias, e a experiência da periferia ser o centro do mundo e ser aonde brota-se a esperança. Mas há uma coisa especial. Nós que estamos na cidade de São Paulo, né, temos como nome a cidade de São Paulo, em nome desse que é a referência, o apóstolo Paulo, da missionariedade, da intelectualidade e da construção de um mundo melhor, próximo a Deus. Mas esses aspectos do apóstolo Paulo, a gente percebe no próprio correr da vida e dessa construção de mundo que Dom Paulo Evaristo se entregou, tanto na cidade de São Paulo, a partir da Arquidiocese de São Paulo, quanto também em todo o Brasil, em todo o mundo, sendo uma referência na luta contra a ditadura militar. Então, lembrar de Dom Paulo é fazer uma memória dos corpos e da resistência do nosso povo nos últimos 50, 60 anos. E, mais especificamente, a construção da democracia de uma igreja pobre para os pobres. Então, eu gostaria de centrar esse esforço aqui nessa conversa com vocês e dar dicas de onde a gente pode passear e viver Dom Paulo. Dom Paulo, ele foi 28 anos arcebispo cardeal de São Paulo, né? Ele começou no dia 1º de novembro de 1970 e ficou até o dia 15 de abril de 1998, enquanto cardeal, enquanto arcebispo de São Paulo, responsável por essa região. E essa região ela se transformou, né? Num determinado momento, em 1989, ela é reduzida. Não à toa, e a gente vai falar disso. Mas Dom Paulo também, ele entra, enquanto arcebispo de São Paulo, em meio a um cenário brutal da ditadura militar, destruindo o tecido social, convulsionando a sociedade por conta de toda a violência da miséria que foi feita economicamente no Brasil a partir da ditadura militar, miséria educacional, miséria política, mas, sobretudo, a perseguição à liberdade de expressão, a perseguição a tantos desaparecidos políticos, homens e mulheres. Dom Paulo Evaristo Arnes tem uma origem muito interessante. Ele nasce em Forquilinha, no interior de Santa Catarina, frade franciscano, vai estudar, fazer doutorado, encontrar-se estudando na Europa, ele se encontra com os franceses que tinham vindo da experiência da Segunda Guerra Mundial. Ele diz que isso foi fundamental na sua conversão ao mundo, na sua compreensão dos grandes desafios do mundo. Mas Dom Paulo, ele recebe um chamado, né? Enquanto professor em Petrópolis, visitando as periferias, trabalhando com as crianças que ele tanto gostava, trabalhar com a juventude, trabalhar com as periferias, encontrar os mais pobres, Dom Paulo recebe um chamado para ser bispo auxiliar em São Paulo, na cidade de São Paulo, e vem trabalhar com o cardeal Agnello Rossi, e num determinado momento o cardeal Agnello Rossi ele é transferido para Roma, para outros trabalhos, justamente para Dom Paulo começar a exercer com muita criatividade o seu episcopado aqui. Isso não é um movimento à toa. O Papa Paulo VI, muito atento aos desafios do mundo, percebe no bispo auxiliar, Dom Paulo Evaristo, várias possibilidades para que ele crescesse e desenvolvesse
dentro da Arquidiocese de São Paulo, os profundos desafios da evangelização. Dom Paulo, como tantos bispos da maravilhosa geração que vem do Vaticano II, das conferências de Medellín, Puebla, de Santo Domingo e posteriormente de Aparecida, né? Nós tivemos essas conferências. Eles são bispos que construíram, né, e trazeram o ar, o suspiro, as experiências eclesiais e sociais do Vaticano II. Então, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele é um dessas grandes referências de bispos como Dom Antônio Fragoso, Dom Ivo Loucheider, Dom Aloysio Loucheider, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder e tantos outros que construíram essa experiência, e eu estou faltando com muitos nomes aqui, da Igreja e do Vaticano II aqui no Brasil, nas nossas comunidades. Então, Dom Paulo ele começa a discutir o Vaticano II dentro aqui das nossas periferias, dentro das nossas experiências. Mas, ao mesmo tempo que ele, já como, né, ainda como bispo auxiliar de São Paulo, ele passou por uma experiência brutal que é ver a agressividade da ditadura militar corroer as periferias e os lutadores e as lutadoras. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele teve 46 fichas abertas pelo DOI-CODE contra ele, né? E fora os grandes estudos, que são milhares e milhares de páginas, que o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, produzia, citando Dom Paulo como uma ameaça. Dom Paulo, ele nunca se furtou do seu papel enquanto defensor dos mais pobres. Ele foi para a porta da Polícia Federal inúmeras vezes. Por exemplo, quando ele foi denunciar o envio que foi feito para um hospício, né, de um pequeno lavrador conhecido como Aparecido Valdir. Né? E graças a isso, o Aparecido Valdir foi libertado. Dom Paulo localizou no Chile as primeiras crianças desaparecidas políticas que foram tiradas de seus pais e que foram presos, torturados, assassinados muitos, e foram colocados em adoção. Dom Paulo é esse que realizou a Operação Periferia, o povo no centro da vida. E o centro da vida quer dizer que é o centro da nossa atenção. Em 1973, respondendo ao Vaticano II, a experiência do Vaticano II, que foi a experiência das comunidades, de trazer as comunidades eclesiais de base, de trazer a experiência do pacto das catacumbas, que foi uma experiência que bispos, mais ou menos uns 40 bispos, assinaram nas catacumbas de Santa Domitila, um pacto para viver pobre como os pobres com que viviam, né? A realidade das suas periferias. E não só e abrir mão das pompas da vida de um cardeal, de um arcebispo, de um bispo. Isso foi um gesto extremamente importante, fruto do Vaticano II. E com isso, Dom Paulo, como Dom Helder, como Dom Fragoso, eles chegam no Brasil e vendem, né, os palácios episcopais justamente para construir, com esse dinheiro, comunidades eclesiais nas periferias, né? O Palácio Episcopal de Dom Paulo, que ele vivia, o cardeal vivia, custou 5 milhões de dólares e construiu 1.200 comunidades eclesiais nas periferias. Isso é a igreja sobrevivendo, criando um marketing? Não. É a igreja colocando e reposicionando o seu olhar, que é ao serviço do povo, a serviço do mais pobre. A igreja, ela, com o Vaticano II, ela descentraliza seu olhar e sua missão, que não é para a sua automanutenção, mas sim para a manutenção da evangelização e do anúncio da palavra de Deus aos povos. Então, é um movimento muito considerado. Com isso, ele começa a animar esse Concílio Vaticano II nas periferias. Então, nós estamos falando de dois Paulos no mesmo corpo. O Paulo que combateu a ditadura militar e ajudou a construir a democratização do país, e o Paulo que combateu a igreja clerical e reformulou uma igreja pobre para os pobres. E por isso ele também sofreu duros golpes dessas duas instituições, a ditadura militar, os governos militares, a repressão política, e também sofreu duros golpes da ação da Igreja Católica,
no interior, né, da igreja, com perseguição e com inúmeros boicotes. Isso é importante para que a gente reconheça os caminhos. Dom Paulo ele teve a influência muito fundamental na criação do PSDB e do PT. E isso é extremamente sintomático, porque Dom Paulo ele criou dois partidos que marcam a redemocratização até hoje, dois partidos, o PSDB, de origem social-democrata, com uma perspectiva de sociedade, de trazer a experiência da social-democracia europeia para o Brasil, que não ocorreu, que acabou se transformando num partido neoliberal, e o PT, que surge nas comunidades eclesiais de base, que surge nas periferias, junto à Igreja Católica, nas bases da Igreja Católica, fortalecendo ali um olhar popular, populista, de sociedade pós toda a elite política, colocando Lula no poder, trazendo Dilma, e hoje aí no centro do debate político como um partido que pode dar resposta, né, na próxima eleição presidencial, a partir de Lula, a esse terror chamado Bolsonaro. Então, eu acho que a figura do Dom Paulo, tanto ao PT, ao PSDB, mostra o quanto ele era um democrata. E todos que conviveram com o Dom Paulo diz que ele tem essas duas características, ele ser um homem interno e um homem vigoroso. E essa ideia da ternura e do vigor mostra o senso da urgência revolucionária, da necessidade de construção de caminhos para superar as angústias que o povo sofre. Eu acho que tem alguns fatos que são importantes nós olharmos sobre Dom Paulo. E eu quero agora mostrar para vocês aqui uma imagem que eu acho muito significativa de Dom Paulo, que é justamente ele na Catedral de São Paulo, já idoso, eu acho que foi celebrando os seus 75 anos de padre, ou na celebração dos 50 anos dele de bispo, não de ordenação episcopal, mas com esse vigor, das mãos levantadas, com expressividade, e ali segurando a imagem do apóstolo Paulo, que é celebrado em São Paulo a partir da memória de São Paulo, a partir da conversão de São Paulo, né? Sempre é celebrado no dia 25 de janeiro aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que é muito interessante o bonito sorriso de Dom Paulo, que você percebe isso na juventude. Eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês. E você percebe esse mesmo vigor nas assembleias, nos movimentos episcopais, com outros bispos, irmãos bispos, como essa imagem que vocês veem aqui dele com Dom Helder Câmara. Sorridente, generoso, acolhedor. Dom Paulo é essa representatividade de uma igreja acolhedora, como Dom Helder Câmara também vivia. Inclusive, há muitos bonitos encontros de Dom Paulo e de Dom Helder aqui no Brasil. Aqui ele sorridente, capa desse nosso programa, e ele nas periferias, né? Conversando com as crianças, animando os padres a construírem esses trabalhos bonitos, as obras sociais, o engajamento da igreja. E um desses aspectos principais de Dom Paulo é quando ele formula a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, né? Colocando eminentes juristas, pensadores, pessoas que vocês já muitas vezes ouviram como eminentes juristas, ele coloca para debater os direitos humanos nas periferias com o povo, lutando por políticas públicas, lutando por mais direitos. E Dom Paulo tem uma história muito interessante, porque o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Planejamento, Dom Paulo provocou o SEBRAP, é uma casa dos sociólogos no Brasil, né, um espaço de estudo e planejamento do Brasil, e Dom Paulo convida o SEBRAP a produzir um estudo sobre a cidade de São Paulo. E esse estudo alimentar a análise pastoral e a análise social da missão da igreja. Isso é muito importante, porque dá vigor, dá afinco à ação engajada a partir de dados. A missão da igreja é uma missão de encontro com seus desafios sociais.
E eu acho extremamente importante esse dado de Dom Paulo, que ele sempre trouxe o estudo aliado ao serviço aos mais pobres e à construção da justiça. Então, Dom Paulo é uma grande figura. E eu agora gostaria de provocar quem está assistindo esse programa Paz e Bem, aí depois que acabar na descrição, e clicar nesse belo filme produzido pelo saudoso Ricardo Carvalho, que perdemos agora em meio a essa pandemia, não vítima da pandemia da Covid, mas infelizmente partiu. E o Ricardo Carvalho produziu essa obra-prima, Coragem, As Muitas Vidas do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse documentário é um documentário que deve ser visto por todos, porque ele acende a esperança na gente desse compromisso histórico da fé e também da construção de uma política democrática e para o povo. Bem, eu vou me focar aqui com vocês agora na nossa, na continuidade um pouco dessa reflexão que eu continuo a trazer com vocês, porque um aspecto principal é o nosso olhar sobre Dom Paulo na ditadura militar. Vocês já devem ter ouvido falar de Santo Dias, o grande santo, uma liderança operária que compunha a pastoral operária que era coordenada por Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo auxiliar de Dom Paulo, bispo com quem eu conheci o legado de Dom Paulo, e Santo Dias foi como uma liderança operária, levou uma bala, um tiro da polícia, e a polícia ia fugir com o corpo do santo, e o santo foi levado, justamente o cardeal, Dom Paulo, ele pega Dom Angélico, pega a equipe da pastoral operária que estava reunida e vão atrás do santo e chegam no IML e encontram o corpo dele lá. Bem, nesse momento, eu acho que o espanto de toda a equipe, tanto da pastoral operária, de Dom Angélico, como de Dom Paulo, era o que vão fazer com tudo aquilo. E eis que uma irmã dá uma ideia. Vamos levar o corpo dele, vamos fazer primeiro uma greve, parar a linha do trem, e vamos levar o corpo do santo, uma ideia de Dom Paulo, desde a Igreja da Consolação até a Catedral da Sé. O povo encaminhada, carregando o corpo do santo, cantando que prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, lembrando a mensagem cristã e costurando um compromisso. Santo Dias presente, Santo Dias presente. Esse compromisso com o martírio é o compromisso da memória de que a pessoa não morre, mas a memória dele alimenta a nossa caminhada. Dom Paulo fez uma contribuição gigantesca ao abrir os espaços da espiritualidade da fé para essa experiência maravilhosa de compreendermos que nós somos um todo de lutadoras que constroem esperança. E imagine isso, a Praça da Sé com 30 mil pessoas acompanhando a procissão. E 2 anos depois, inclusive, a CNBB, com a participação de Dom Paulo, lança um documento chamado Exigências Cristãs, o documento número 10, Exigências Cristãs de uma Ordem Política. E é um primoroso manifesto que teve a contribuição de Dom Paulo e de outros bispos em favor dos direitos humanos e do Estado democrático de direito. Acho que vale também citar um outro documento de Dom Paulo, um livro, que é esse daqui, Dom Arnes, Santos Heróis do Povo, que é justamente quando ele vai trazendo a memória, essa capa lembrando a igreja de São Félix do Araguaia, o mural, lá onde tem da comunidade erguida por Dom Pedro Casaldáliga e de todo o povo, lá de São Félix e Ribeirão Cascalheira. E Dom Paulo ele faz sempre a memória dos santos e daqueles que passaram e de datas marcantes na construção da identidade do nosso povo. E isso é fundamental para a nossa formação, termos identidade de onde viemos, qual o processo histórico que estamos envolvidos. É fundamental. E isso me lembra que em 1979 o Dom Paulo Evaristo Arnes ele engajou-se num projeto ambicioso com o Conselho Mundial de Igrejas e o pastor presbiteriano Jaime Wright,
que era uma ampla pesquisa nos arquivos da Justiça Militar sobre a repressão política, sobre a tortura no Brasil. E esses dados, estudos, é de 1964, quando instaura-se o golpe militar no Brasil, até 1979, quando começa esse estudo que Dom Paulo puxa, e que, claro, que é o processo aí que começa a acontecer a vinda de Figueiredo em seguida, com a transição militar, a anistia que os militares se dão para fugir dos crimes que cometeram, mas neste momento nós temos aí Dom Paulo liderando uma missão que tinha que ocorrer em segredo, em sigilo, que nem os familiares das pessoas que estavam trabalhando, dos jornalistas que estavam trabalhando nesse documentário, nesse documento, podiam dizer, porque o risco que se tinha, né? E foi durante 6 anos que uma equipe de pesquisadores, revezando-se discretamente, fez esse levantamento de mais de 700 processos, né, com depoimentos dos presos políticos nos tribunais militares, e que, com cerca de 850 mil páginas, foram fotocopiadas para produzir esse documento, né? Com isso, nós tínhamos, e Dom Paulo nos dava provas irrefutáveis de torturas com aquilo que a gente diz, né, com requintes de crueldade ocorreram no Brasil. Então, em 1985, um resumo foi publicado no Brasil no nome chamado Brasil Nunca Mais, né? Todo esse material de pesquisa foi depois digitalizado, disponibilizado gratuitamente, está aqui na nossa descrição desse vídeo para vocês chegarem e lerem depois. Esse livro foi publicado no mundo inteiro. Ele chamava Tortura no Brasil. Um forte documento mostrando a violência no Brasil ocorrida pela ditadura militar. E no prefácio do livro, o Dom Paulo, ele recorda que o próprio Cristo que passou pela Terra fazendo bem, foi perseguido, morto, torturado. E ele fala isso sobre sua experiência na Cúria Metropolitana. Ele lembra que nos tempos das mais intensas buscas dos assim chamados subversivos, as pessoas que questionavam a ordem, ele atendia semanalmente 50 pessoas em busca do paradeiro de seus parentes e desaparecidos. E Dom Paulo diz que foram mais de 400 sumidos, né? Coloco aspas aí, pelas mãos do Estado. Então, Dom Paulo diz que chega a emocionar as passagens, não, eu digo, né, que na verdade chega a emocionar as passagens do texto de Dom Paulo quando ele diz que a esperança renasce hoje, pois não pode ser novamente passageira, e que feliz coincidência esta do lançamento dos resultados da pesquisa no momento da esperança nacional de superação do autoritarismo. Que bom seria para o Brasil se realmente tivéssemos superado o autoritarismo, né? O autoritarismo ele se escondeu debaixo dos tapetes e ele voltou em sintomas grosseiros na nossa sociedade nos últimos anos. Mas que importante nós lembrarmos disso. Então, o Brasil Nunca Mais é esse grande documento que vocês precisam ver, ler. Aliás, em março de 1973, o Dom Paulo celebrou uma importante missa de memória a Alexandre Vanucchi Leme, estudante de geologia da USP, membro da ALN, Ação Libertadora Nacional, e que foi morto pela ditadura. E o Vanucchi, né, ele foi torturado, né, como também Sérgio Gomes, preso pelo regime militar em 75, né, e que também sofreu um monte de perseguições, como também a morte do Herzog. Então, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele possibilitou o estudo, a aproximação, ele foi atrás desses casos. E no caso da morte do Herzog, ele fez uma denúncia no púlpito, ali no ambão da palavra, na homilia, de uma denúncia, né, importantíssima,
que ele disse: malditos sejam aqueles que mancham as mãos com o sangue de seu irmão. E foram as palavras mais fortes durante a cerimônia ecumênica que ocorreu em memória do Vladimir Herzog, com o rabino Henry Sobel, com o pastor Jaime Wright, justamente porque ele mostrava da perseguição dos agentes da ditadura e que não era um suicídio. A ditadura, então, no Brasil, teve um grande combatente, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes. Cerca de milhões de pessoas que foram muito apoiadas por Dom Paulo foram os movimentos populares. A maioria dos movimentos que existe hoje, seja o MST, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos pela Barragem, o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, a Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, que é o Conselho Indigenista, eles nasceram orientados pela sabedoria que Dom Paulo pregava, que em tempos de ditadura, Deus só ajuda quem se organiza. E, então, os movimentos eles foram se organizar, e é muito bonito essa percepção da organização, da luta organizada do povo. Dom Paulo é esse, religioso franciscano, culto, de uma profunda espiritualidade, especialista no estudo de história dos primeiros séculos do cristianismo. O Dom Paulo acabou sendo perseguido por esses dois poderes, né? João Paulo II, a partir da Cúria Romana, que dividiu, fez essa cisão na Igreja de São Paulo em 1989, justamente para tirar essa hegemonia de Dom Paulo, que ele acabava construindo um corpo coeso de luta social, mas que para Roma, para a experiência de João Paulo II, que foi uma experiência totalmente assustadora para ele sobre a experiência do comunismo lá na Europa, confundiam tudo isso e de uma maneira muito desleal atacavam que Dom Paulo estava promovendo uma teologia comunista, como se isso existisse. Não existe uma teologia comunista. O que Dom Paulo vivia aqui era a experiência popular do povo da teologia da libertação, né? Então, foram muitas dificuldades, não só com o governo militar, mas também com a própria experiência da ditadura militar e também da Cúria Romana. Agora, gostaria de mostrar uma imagem para vocês, para que a gente vá concluindo esse programa Paz e Bem, justamente com essa imagem bonita que resume as três ações, as teologias de Dom Paulo. No Brasil é necessário lutar pelos direitos de todos e pelo fim da exclusão social. Vamos parar aí nessa dimensão. A teologia de Dom Paulo era a teologia da periferia como centro. A teologia que se move a partir da periferia, do suspiro periférico. A segunda frase: as grandes esperanças moram em horizontes distantes e ainda desconhecidos. Dom Paulo Evaristo é esse homem dos braços erguidos da grande esperança, da teologia da esperança de Moltmann, a teologia da esperança que é produzida também a partir de o princípio esperança de Ernest Bloch, né? Essa teologia que a gente constrói a esperança de esperança sempre, a esperança do caminhar, a esperança de tecer diante das dificuldades, a capacidade de ver e arquitetar outros mundos, de mexer com horizontes desconhecidos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa muito dessa teologia da esperança. E, por fim, o Deus da justiça é o mesmo Deus do amor. Dom Paulo, ele experienciou para a gente a teologia do pluralismo. Dom Paulo experienciou para nós o ecumenismo como justiça, e não o ecumenismo como o padre e o pastor dando as mãos. Não. O ecumenismo como fruto de justiça. O ecumenismo ele só ocorre, o encontro das fés, das experiências do sagrado, ocorre quando a gente luta em comum pela justiça. Se a gente só vai lá dar as mãos e mostrar para o povo que nós somos irmãos, a gente começa fazendo uma experiência interessante de vencermos o fundamentalismo. Mas o ecumenismo ele ocorre de verdade quando a gente começa a experienciar o sagrado a partir do comum, da partilha. E isso é fundamental dentro da experiência de ecumenismo. O
fruto da justiça, a construção da justiça. Por isso que o Deus da justiça é o mesmo Deus do amor. Construir a justiça é experienciar Deus e é experienciar a pluralidade de Deus no meio da gente. Por isso, eu gostaria de lembrar dessa foto bonita que Dom Paulo está ao lado, inclusive ao lado direito do Paulo Pedrini, um grande amigo. Paulo Pedrini foi com que Dom Paulo falou para o Pedrini: olha, Pedrini, você tem que continuar as minhas agendas, porque eu já estou mais idoso, que são as agendas sociais, com os movimentos sociais. E nesse momento que Dom Paulo foi homenageado no Tuca, da PUC de São Paulo, cenário aí de luta pela democratização, que Dom Paulo tanto fortaleceu a PUC, com grandes professores e professoras que construíam saber, Dom Paulo está com o chapéu do MST. E eu acho bonita essa imagem porque ele justamente representa a aliança da igreja com os movimentos, com o povo, com a construção de justiça. Por isso, celebramos os 100 anos de Dom Paulo Evaristo. Agora deixe-me contar para vocês um pouco da minha experiência com Dom Paulo. Não é uma experiência presencial, não é. Eu estive uma vez no mesmo lugar que Dom Paulo estava. Ele ia fazer uma ordenação em 2004 na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e era a primeira e última vez que eu o via fisicamente. Não, eu já vi em outros momentos, mas tão presencialmente, assim, tão perto. E Dom Paulo, ele fazia uma ordenação, eu estava lá para vários motivos, e eu vivi uma presença diferente que eu só fui experienciar depois com o Papa Francisco. Uma experiência de uma presença extremamente terna, extremamente forte, da palavra que você escuta atento, que você vê o balbuciar da voz e o declamar de uma palavra que chega diretamente no coração. A gente tem que admitir que são poucas pessoas que detêm esse talento, esse dom, essa vocação. E Dom Paulo foi um desses, que nos inspirou, que caminhou com a democracia. E a minha experiência daquele momento em diante se dá pelas vozes dos outros. Eu fui educado pelos filhos de Dom Paulo, os filhos das comunidades, dos movimentos sociais, os filhos padres, que na verdade são, pessoas apaixonadas por uma igreja missionária, uma igreja do povo, e que construíram na Zona Leste de São Paulo, onde eu nasci e vivi, a experiência da libertação. Padres como Ticão, que foi ordenado, que esteve muito ao lado de Dom Paulo, Padre Paulo Bezerra, e tantos outros padres, como o próprio padre Júlio Lancelotti, ordenado por Dom Luciano Mendes, bispo auxiliar dele, e outros grandes nomes da nossa igreja que construíram a justiça. Irmãs, irmãos, homens e mulheres que vibravam o tambor do coração de Dom Paulo. E é por isso que eu quero dizer nesse encontro aqui de paz e bem, que a memória de Dom Paulo se faz cada vez mais presente em nós, quando a gente faz justamente isso aqui que Dom Paulo fez nessa imagem tão importante, tão importante. Quando a gente se organiza para questionar as injustiças. Essa imagem de Dom Paulo, onde estão nossos familiares e mortos, desaparecidos, dos eventos que marcavam o combate à ditadura militar, tem que nos inspirar. A luta por um mundo justo, solidário, soberano e que construa a democracia como um método de vida e como um processo para a socialização dos bens e do nosso bem viver, da construção, da confecção disso que a gente chama de bem viver. Por isso, meus amigos e minhas amigas, celebremos o missionário, o intelectual, o homem do povo, o teólogo da esperança, o teólogo do amor e das periferias, chamado Dom Paulo Evaristo Arnes. Que ele continue a retumbar nos nossos peitos e que a gente continue a pulsar a teologia da esperança que ele viveu, o nosso cardeal da esperança. Amigos e amigas, espalhem por aí as nossas ideias, as ideias de Dom Paulo Evaristo Arnes, e vamos construir um mundo de justiça e de paz. Porque o mundo que teve Dom Paulo Evaristo Arnes, Santo Dias e tantos outros, como o próprio Herzog, o próprio Vanuc, tantos e tantas, Margarida Maria Alves, Chico Mendes, não podemos deixar de dizer que
o nosso tempo se esgotou, que a vitória dos outros, do mal, do fascismo, da intolerância. É tempo de construir a esperança, porque os que vieram antes de nós nos dão um ensinamento belíssimo, de amor entregue, partilhado e esperançoso. Amigos e amigas, paz e bem, uma frutuosa semana em memória de Dom Paulo, do seu legado e da construção do Brasil nessa terceira década do século XXI. Vamos em frente.